Shakespeare, descobrindo Shakespeare na sala de aula. Vou ler para vocês aqui uma introdução do espetáculo Medida por Medida. Bufões, governantes corruptos, um casal apaixonado e até um duque disfarçado de frade. Medida por Medida é uma das comédias mais conhecidas e divertidas de Shakespeare. Golpes e trapaças se sucedem até o momento final, em que um arranjo surpreendente revela as traições e hipocrisias de uma Viena, em que praticamente todo mundo só quer levar vantagem. Você conhece algum lugar parecido? O enredo gira em torno do radicalismo de Ângelo, um nobre a quem o duque confere poderes irrestritos para governar a cidade na sua ausência. Acreditando ter sido muito brando com os cidadãos, no cumprimento da lei, ele incita Ângelo a usar de seu bom julgamento e natural austeridade para trazer a ordem de volta. À época, era comum que o sexo somente fosse permitido após o casamento. Em caso de descumprimento da lei, a justiça era feita normalmente obrigando o casal a oficializar sua união. No entanto, se seguida ao pé da letra, a lei permitia até a condenação dos homens à pena de morte. Assim ocorre com Julieta e Cláudio, um casal de noivos que esperam um filho antes mesmo de terem seguido todos os trâmites legais. Sua expectativa é de se casarem tão logo Julieta recebesse uma herança que lhe é de direito, somente na condição de solteira. No entanto, sob o governo de Ângelo, sua gravidez é prova contra Cláudio, que é condenado à pena capital. A cena que vem a seguir é um dos momentos dramáticos dessa comédia, cheia de reviravoltas. Ela conta o encontro entre Cláudio e sua irmã Isabela na prisão, onde ele espera pelo momento em que será executado. Isabela acabara de se encontrar com Ângelo para implorar misericórdia ao governante. A reação de Ângelo revela toda a sua hipocrisia, pois ele somente reverteria a sentença se ela lhe desse seu amor. Para Isabela, essa chantagem já em si é inacreditável violência. Apresenta um agravante. Sendo noviça, ela fez votos eternos de castidade. Imediatamente antes do encontro, vemos Cláudio ouvindo as palavras de um frade que tenta deixá-lo em paz com a perspectiva da morte. O condenado demonstra resignação ao final do discurso. Fique de olho e fique atento agora no texto que eu vou ler e vá fazendo o seguinte. Na descrição que Isabela faz de Ângelo, contrapondo seu modo suave e intenções violentas. Anote aí em caneta vermelha as expressões que descrevem a sua aparência e em azul as que falam do verdadeiro Ângelo. Na mudança, fique também de olho na mudança de atitude de Cláudio, que primeiro aceita a morte, mas em seguida teme deixar a vida. Marque com cores diferentes esses dois momentos. Vou ler agora para vocês a cena. Vou tentar ler pausadamente para vocês irem observando as coisas que eu pedi agora. Texto, ato 3, cena 1. O duque e o presbote se encontram. Cláudio. Então, irmã, que amparo você me traz? Isabela. Ora, um amparo como todos são, no geral é bom. Muito bom mesmo. Lorde Ângelo, por ter negócios com os céus, tenciona ter você como seu atento representante. E lá você será um embaixador eterno. Por isso, apure-se com seus melhores preparativos. Amanhã você parte nessa missão. Cláudio. Não tem remédio? Isabela. Nenhum, a não ser um remédio tal que para salvar sua cabeça parte em dois um coração. Cláudio. E existe um remédio desse tipo? Isabela. Sim, mano. Você pode viver. Existe uma misericórdia diabólica no juiz. Se você implorar por ela, se isso pode livrar sua vida. Mas põe você em grilhões até a morte. Cláudio. Prisão perpétua? Isabela. Sim, exatamente. Prisão perpétua. Uma reclusão. Embora você tivesse toda a vastidão do mundo dentro de certos limites. Cláudio. De que natureza? Isabela. Em alguém como você, consentir com isso seria como tirar a casca de um tronco da árvore. Você ficaria despido de sua honra. Cláudio. Me diga qual é o recurso? Isabela. Tenho medo de ti, Cláudio, e chego a estremecer, pois receio que tu queiras considerar uma vida febril e que possas dar mais valor a outros 6 ou 7 invernos
do que a honra eterna. Te paralisa de medo morrer? O sentido da morte, em grande parte, está no imaginar e ficar apreensivo. O pobre besouro em que pisamos ao passar por cima, ele sofre no corpo um tormento tão grande quanto o de um gigante ao morrer. Cláudio, por que você vem-me com essa afronta? Acha que posso encontrar uma resolução a partir de palavras suaves e floridas? Se preciso morrer, minha noiva é a escuridão, e é ela que devo abraçar. Isabela, este é meu irmão falando. Este é o túmulo de meu pai se pronunciando. Sim, tu precisas morrer. És nobre demais para preservar uma vida em soluções hediondas. Esse substituto do duque, um santo só na aparência, de fisionomia grave, de frases deliberadas, ataca a juventude com um golpe certeiro na cabeça e leva de arrasto junto com a lascívia como um falcão faz com a sua presa. É um demônio, desenterra a imundícia interior, ele ainda assim vai parecer um poço profundo como um inferno. Cláudio, o rigoroso principesco Ângelo? Ah, Isabela, é o fardamento dissimulado do inferno, cobrir e vestir em ornamentos principescos o corpo mais maldito e amaldiçoado que há. Não vais acreditar, Cláudio, mas se eu entregar a ele minha virgindade, tu podes ser libertado. Cláudio, céus, não pode ser. Isabela, sim, ele te concederia o perdão desse pecado lúbrico para continuar ele pecando da mesma maneira. Hoje à noite é quando eu deveria fazer aquilo que abomino, nomear, pois do contrário, tu morres amanhã. Cláudio, tu não deves fazer. Isabela, se fosse apenas a minha vida, por tua liberdade a jogaria no chão com um alfinete já. Cláudio, obrigado, Isabel querida. Isabela, prepare-se, Cláudio, para a morte amanhã. Cláudio, sim, mas então ele sente paixões que o levem a torcer o nariz para a lei que pretende aplicar? Com certeza, isso não é pecado, ou pelo menos dos 7 capitais é o menos grave. Isabela, qual é o menos grave? Cláudio, se fosse condenável, ele sendo tão sábio, por que desejaria ele, em troca de um capricho momentâneo, ser penalizado de modo permanente? Isabela, o que está dizendo, meu irmão? Cláudio, a morte é uma coisa assustadora. Isabela, e uma vida desonrada é odiosa. Cláudio, sim, mas morrer é ir para nem se sabe onde, deitar com o sangue parado e frio para apodrecer, para antes movimentos quentes e esses sentidos se tornarem um torrão esboroado para o espírito capaz de se deliciar. Ter de nadar em mares de fogo ou residir em zona regelante de gelo espesso para ser aprisionado por invisíveis vendavais e carregado com incansável violência à volta deste mundo solto no meio do nada. Ou para ser pior que os piores desses que o pensamento incerto e sem lei imagina uivando. É pavoroso demais. A vida terrena, mais cansativa e mais odiosa que a velhice, as dores, a penúria e a prisão possam causar ao natural, é um paraíso em comparação com o medo que temos da morte. Isabela, ai de mim, ai de mim. Cláudio, doce irmã, deixe-me viver. O pecado que você cometer para salvar a vida de um irmão será perdoado pela natureza. Um ato tão diferente que se transforma em uma virtude. Isabela, seu animal, covarde sem fé, canalha desonesto, tu vais te transformar em homem com meu pecado? Não é isso uma espécie de incesto, arrancar a vida da vergonha de tua própria irmã? O que devo pensar? Os céus me assegurem que minha mãe foi honesta com meu pai, pois em família cultivada um rebento assim selvagem e torto nunca teria se originado do sangue dele. Recebe o meu desprezo, morre, desaparece. Se eu me curvar pudesse te poupar de teu destino, isso eu levaria adiante. Vou rezar 1000 orações por tua morte e nem uma única palavra por tua salvação. Cláudio, não, Isabel, me escute. Isabela, que vergonha, que vergonha! Teus pecados não são acidentais, são teu ofício. Ter piedade de ti seria prostituir-me. O melhor mesmo é que morras logo. Cláudio, Isabel, me escute.
Duque saindo de seu esconderijo. Dê licença para uma palavrinha, jovem irmã. Só uma palavrinha? Tenso esse trecho, não é? Vou propor para vocês algumas atividades. Eu vou deixar aqui umas perguntas para estimular uma discussão que vocês podem seguir aqui escrevendo e anotando aqui abaixo do vídeo, ou podem simplesmente discutir em casa com seus próprios pensamentos, ou podem escrever aqui, ou podemos discutir online, ou quando nos esbarrarmos por aí. Perguntas para estimular a discussão. Por que Cláudio não mantém sua posição durante toda a cena, sendo que acabou de mostrar-se resignado no início do diálogo com sua irmã? Por que Cláudio não mantém sua posição durante toda a cena, sendo que acabou de mostrar-se resignado no início do diálogo com sua irmã? Isabela afirma estar disposta a morrer por Cláudio, mas não a perder sua honra, segundo os costumes da época. Por quê? Repetindo, Isabela afirma estar disposta a morrer por Cláudio, mas não perder sua honra, segundo os costumes da época. Por quê? Baseado nesse texto que eu li, respondam aí essas perguntas. Vamos discutir um pouco sobre Medida por Medida, esse espetáculo belíssimo de William Shakespeare. Valeu!